Vamos falar a partir de agora sobre a urgência da vacinação gratuita para todos os brasileiros em meio à politização com relação às vacinas. O fato é que não dá mais para esperar. O aumento do número de casos, muito em decorrência das festas de fim de ano e viagens, tem gerado medo, mortes e uma sensação de que podemos voltar ao começo de tudo. Ao mesmo tempo, Bolsonaro continua colocando em xeque a necessidade da vacinação. Sobre tudo isso, vamos conversar a partir de agora com a presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, CEBS, e pesquisadora da Fiocruz, Lúcia Souto, a quem dou o meu bom dia e já agradeço. Como vai, Lúcia? Bom dia, Maria Tereza. Estamos aí, atravessando essa tormenta em mar revolto. Exatamente. E para começar, acho importante iniciar, enfim, essa conversa com a desastrada coletiva de imprensa do governo de São Paulo, que acabou desinformando, de certa forma, a população e colocando em xeque a validade e a eficácia da vacina, que é cientificamente comprovada, mas a forma com que se comunicou acabou dando munição para o Bolsonaro seguir questionando a urgência e a necessidade da vacinação. Até o vice-presidente Hamilton Mourão foi na contramão do próprio presidente Bolsonaro e disse que mesmo tendo contraído o vírus, vai se vacinar porque é uma questão coletiva. Fala um pouco para a gente de tudo isso. Afinal de contas, os pouco mais de 50% valem, né? Acho importante a gente dizer isso para que a vacinação comece. E é uma questão coletiva, como disse o vice-presidente? Maria Tereza, primeiro, com certeza, esse 50%, um pouquinho a mais, 50,3% de eficácia da Coronavac, ela é absolutamente importante. Não há nenhuma informação nossa, científica, que diga o contrário. Ao contrário, todos os momentos que esses estudos foram realizados, o que se esperava era que ultrapassasse essa barreira de 50% de eficácia, o que ocorreu com a vacina da Coronavac. Então, portanto, ela é uma vacina eficaz, é importante a gente adotá-la, ela é a que está disponível nesse momento no Brasil. Nós temos a sorte e o diferencial a nosso favor de termos no Brasil duas instituições centenárias. Uma é o Instituto Butantan e outra é a Fundação Oswaldo Cruz, que estão capacitadas a produzir doses em grande quantidade para o Brasil. Talvez seja um dos poucos países do mundo, nesse momento, que falta vacinas. É bom que se diga isso. Nós estamos num momento que não há vacina disponível no mundo. Então, para o Brasil era para estar, nesse momento, até exportando vacina, só para você ter uma ideia. Nós temos, por exemplo, uma capacidade de produção do Instituto Butantan de cerca de 140 milhões de doses esse ano. E temos a Fundação Oswaldo Cruz com a possibilidade de fazer a produção de 210 milhões esse ano. Agora estamos importando essas primeiras 2 milhões de doses da AstraZeneca, né? Mas há uma potência enorme. Então, o Brasil era para estar, Maria Tereza, nesse momento, confortável. Quer dizer, 140 mais 210 dão um total de 350 milhões de doses. O que significa que a população que precisa ser vacinada, que é a população brasileira acima de 18 anos, teríamos nesse grupo 160 milhões de brasileiros. Essas doses que a gente terá disponível até ao longo desse ano, elas significam 350, então teríamos 2 doses para 150 milhões de pessoas. É algo fundamental, é importante que o Brasil saiba que nós temos condições de dar conta deste desafio. E essa que é a questão-chave nesse momento, se o governo parar de atrapalhar. Essa é a questão-chave. Se o governo parar de atrapalhar, nós conseguiremos dar conta desse desafio, como já demos em muitos momentos anteriores com esse programa exitoso, que é o Programa Nacional de Imunizações do SUS, né?
Então, é importante fortalecer o SUS com recursos à altura dos desafios que estamos enfrentando para dar conta dessa demanda da sociedade brasileira hoje. Isso que você mencionou do SUS é muito importante, porque as pessoas não fazem essa conta, né, Lúcia? As pessoas que usam a saúde suplementar, né, que vão na saúde privada, mas elas são imunizadas, todos nós brasileiros. Eu que estou falando aqui, a Lúcia, você que está nos assistindo, ouvindo, é beneficiado pelo SUS e o governo Bolsonaro, como você muito bem disse, desde sempre e recorrentemente ataca o SUS. Ou seja, está um pouco difícil da gente ter alguma esperança, né, Luciana? Olha, eu acho que nós vamos ter que construir a esperança, porque essa é uma demanda da sociedade brasileira, nós precisamos, e acho que isso vai ocorrer, uma grande campanha da sociedade civil, entendeu? Pela vacinação. Por quê? Porque isso é uma emergência sanitária que nós estamos vivendo. O governo, até agora, não fez nenhuma campanha, que é uma coisa histórica, tradicional, do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é campanhas de comunicação sobre vacina. Isso é histórico. Tivemos desde o Zé Gotinha a uma série de outras campanhas exitosas no Brasil. Quer dizer, o governo até agora não abriu nenhuma campanha de publicidade para sensibilizar a população brasileira sobre a importância da vacina, que, como disse muito bem o vice-presidente Hamilton Mourão, é uma questão coletiva. Quer dizer, ele teve a doença, e é importante essa informação que ele traz, porque ele também, como todos os outros que também tiveram a Covid até agora, precisam também se vacinar. Então, eu acho que se não há campanha do governo no sentido de sensibilizar a população brasileira, eu tenho certeza que a sociedade civil já está se mobilizando para fazê-lo, porque isso é realmente uma emergência sanitária. A esperança da vacina é fundamental, não é a única, porque a outra esperança que nós precisamos construir é a esperança do comportamento da sociedade brasileira na linha de compreender isso que você falou, Maria Tereza, também, entendeu? Todos nós precisamos, primeiro, fortalecer o SUS, porque o SUS é quem dá esse esteio, né, para a sociedade brasileira. Todo mundo se vacina no SUS, com raríssimas exceções. Mesmo esse grupo minoritário que está nos planos de saúde, que totalizam em torno de 25% da população brasileira, o restante, quase 80%, exclusivamente SUS. Quer dizer, se não fosse o SUS, nós estaríamos numa situação mais catastrófica ainda do que nós já estamos nesse momento. Então, realmente, eu acho que o grande alerta que a gente precisa trazer com esperança, porque eu acho que essa esperança existe, é que nós temos Fiocruz, nós temos Instituto Butantan, nós temos condições de ter autonomia, segurança e soberania sanitária no Brasil. O Brasil tem esse legado. Você imagina quantos países têm instituições centenárias como são a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan? Você conta nos dedos. Quer dizer, então, nós não podemos deixar isso invisível para a sociedade brasileira. Ela precisa conhecer que nós temos estes recursos à nossa mão e à nossa disposição e precisamos utilizá-los. Outra questão importante é que os governadores, prefeitos, estão sentindo também na pele, entendeu? Digamos assim, a demanda das suas populações. Então, não há dúvida que os governos estaduais e municipais também farão as suas mobilizações, porque o SUS ele é tripartite. O que é tripartite? Ele é algo que pega o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais. Então, nós temos toda uma logística a nível nacional de 40 mil unidades básicas de saúde, por exemplo, que poderão fazer essa aplicação da vacina em todo o território nacional. Isso não é pouca coisa. Então, isso mobilizado pelas secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, vamos trabalhar. Eu acho que é um momento de arregaçar as mangas,
colocar um braço à disposição para fazermos a vacina e começar realmente a mudar este cenário no Brasil. Eu acho que a palavra é essa nesse momento. Muito bom, Lúcia. Eu queria aproveitar que você é especialista e que está dentro de uma dessas instituições para duas perguntas. A primeira, que diz respeito, pegando o gancho dessa resposta e a declaração do Mourão, é explicar tecnicamente por que, afinal de contas, mesmo quem já se contaminou e está, aspas, curado, aspas não, né, que superou a Covid, precisa tomar vacina. Por que é importante? Primeiro, porque já se sabe primeiro, é um vírus novo, nós estamos aprendendo diariamente lidar com o SARS-CoV-2, digamos assim, né? E um dos aprendizados que nós tivemos ao longo dessa pandemia, né, é exatamente de que não há uma imunidade duradoura. Quer dizer, então, mesmo aquela pessoa que teve a Covid, ela vai ter a sua imunogenicidade, vai ter um sistema imunológico ativo, né, para estar protegida, digamos assim, mas mesmo essas pessoas, elas poderão estar, não adoecem, mas poderão transmitir. Então, é importante essa palavra que ele fala que é bem adequada, essa questão da coletividade, para atingir, por exemplo, o patamar que não será de imediato, de pelo menos 70% de cobertura vacinal da população brasileira, o que significa a gente atingir essa imunidade coletiva, que muitos chamam de imunidade de rebanho, imunidade de grupo, aí sim você impede a transmissão do vírus na sociedade. Você consegue interromper essa transmissão. Enquanto os grupos, mesmo aqueles que tiverem com a possibilidade de estar transmitindo, atingir. Então, e colocar também outro aspecto, Maria Tereza, que é importante, que é a questão de mesmo quando começarmos a vacina, é importante mantermos aquelas medidas que são as nossas regras de ouro. O uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social. Quer dizer, mas de qualquer maneira, algo é certo. A vacinação ela trará um impacto importante no controle da pandemia no Brasil. Legal. Agora, a segunda pergunta é uma curiosidade, até minha, né? A gente então tem Instituto Butantan Coronavac, vamos dizer assim, né? E Fiocruz AstraZeneca. Quais são as diferenças? A gente sabe, como você já muito bem salientou, que as duas já têm condições, já são comprovadamente eficazes. Quais as diferenças de uma para outra? As diferenças é basicamente da tecnologia da produção de cada uma delas. A Coronavac, que é a Sinovac do Instituto Butantan, ela é baseada numa tecnologia muito conhecida de nós todos. Qual é essa tecnologia? É uma vacina que ela usa um vírus atenuado. Então, praticamente todas as vacinas que nós utilizamos hoje, elas são dessa tecnologia. A vacina da AstraZeneca e do Instituto Oxford, que a Fiocruz produzirá, ela é com uma tecnologia de engenharia genética. Então, que a gente chama do RNA mensageiro. Então, a plataforma de cada uma delas é distinta nisso, mas o que é importante para nós é saber que ambas têm eficácia e produzirão um impacto importante no controle da pandemia no Brasil. Quer dizer, é algo realmente um desafio que a gente precisa começar logo a realizar. O vírus atenuado, explica para a gente, para os leigos, tipo eu, o que é isso? É o próprio vírus, o próprio o SARS-CoV-2 atenuado, ele tem capacidade de estimular o sistema imunológico, mas não infecta a pessoa. Legal, muito bom, muito bom. Por exemplo, outras vacinas que a gente já utiliza no Programa Nacional de Imunizações. Desculpa, pode falar. A doença. O que é? Desculpa, eu te cortei, desculpa, Lúcia. Não, era só para completar a informação que você solicitou, que ele estimula o sistema imunológico, mas não causa doença.
Quer dizer, ele acorda o sistema imunológico, entendeu? Para que a gente possa estar dando conta, entendeu? De proteger as pessoas e a saúde de cada um de nós e da coletividade. Legal. A gente falou no começo da entrevista, por conta até da divulgação via governo do estado, por causa do Instituto Butantan, da eficácia da Coronavac. Eu queria que você trouxesse mais informações, as mais recentes, com relação à eficácia da AstraZeneca. A da AstraZeneca, ela está com uma eficácia em torno de 75%, entendeu? Mas é também uma vacina altamente eficaz e ambas contribuirão, porque precisamos usar essas e outras que puderem estar disponíveis para realmente poder atender a demanda da sociedade brasileira. Nós participamos, que eu digo é o Brasil, do COVAX Facility, que é um consórcio organizado pela Organização Mundial da Saúde, para que a gente possa, entendeu, estar se beneficiando de todas aquelas vacinas aprovadas a nível global e que possam também estarem sendo adotadas aqui no Brasil. Mas ressalto que o Brasil tem esse diferencial a seu favor, que é, diferente de outros países, a capacidade de ter soberania e produção autônoma dessas vacinas em território nacional, com essas duas instituições, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan. Mas podemos também, e isso é desejável, porque todas as vacinas aprovadas são boas, entendeu? Que a gente possa fazer uso deste leque de opções que poderemos ter. Sobre o leque de opções, queria perguntar da Sputnik, da vizinha Argentina, né? E de quais outras seriam possíveis que a gente, no curto prazo, utilizasse aqui no Brasil? Tem a da Pfizer, que é uma das opções, mas eu acho que nós temos outras mais ao nosso alcance da nossa mão nesse momento, e a Sinovac, que também tem a possibilidade de ser produzida em território nacional. Certo. A Sinovac não, a Sputnik. A Sputnik, desculpa. Não, imagina. E a Sputnik, inclusive, que apresenta também eficácia, mas até um pouco menor do que a própria Coronavac. Isso que é importante, né, eu acho, Lúcia, porque a campanha de desinformação da rede bolsonarista é cruel, né? Aquela história do cara ou coroa, dos 50%, desinforma. Né? Então, eu acho que é muito importante todo mundo que está acompanhando a gente entender isso que a Lúcia está explicando. Não se trata, não é cara ou coroa, não se trata disso. Até porque, né, Lúcia, agora queria que você falasse sobre isso, ainda que a pessoa pegue a doença, caso seja vacinada, ela vai ter uma evolução melhor do quadro, não é isso? Isso é fundamental você estar destacando essa informação, porque o que significa é que as pessoas, no estudo, né, o que ficou comprovado, né, é que aquelas pessoas que adquirem a infecção de forma que poderia evoluir de forma grave, elas estão 100% protegidas. Ninguém adquiriu a forma grave da doença. Isso é uma coisa espetacular, entendeu? Quer dizer, você evita mortes evitáveis e é algo realmente fundamental nesse momento, né? E também proteger até de formas leves 75% das pessoas. Então, é uma vacina à nossa mão, muito boa e precisamos usá-la. E para a gente concluir essa excelente conversa, bastante elucidativa, a gente está há alguns dias da reunião da Anvisa, porque, claro, a gente sabe que tudo isso que eu e a Lúcia estamos conversando e essas notícias que todo mundo está acompanhando depende do aval da Anvisa, que, inclusive, já fez questão no ano passado de dizer que não tem uma atuação política, que preza pela atuação técnica. Qual que é a expectativa de vocês, pesquisadores, cientistas, com relação à reunião do próximo domingo? Olha, nós confiamos muito na Anvisa. A Anvisa é uma estrutura de Estado. Ela não é uma estrutura que esteja ao bel prazer de influências assim políticas. Então, nós temos confiança na Anvisa. Acho que a Anvisa poderá pedir mais esclarecimento, mas eu acho que a Anvisa não será sujeita a esses humores, digamos assim, que tentam desqualificar, por exemplo, no caso, a Sinovac. Eu acho que isso não ocorrerá. Muito bom. Então, vamos esperar, aguardar, né, os próximos acontecimentos. A gente também espera lucidez nesse momento, né? E eu agradeço muito
portanto, a participação e todos esses esclarecimentos da Lúcia Souto, presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS, e pesquisadora da Fiocruz. Lúcia, muito obrigada. Melhoras para o seu olho. A Lúcia, inclusive, estava me contando que está aí com uma inflamação no olho, por isso que estava aí com o óculos de sol. Desejo melhoras e até uma outra oportunidade. Muito obrigada, Maria Tereza. E que a gente construa ativamente essa esperança, a sociedade civil. É isso aí. Tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.